Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui produzindo, professor Samarques, canal Esclarecer. Como sempre, pedindo o apoio de todos vocês, contribuição naquilo que houver possibilidade, evidentemente. E o objetivo é exatamente tratarmos da evolução tanto tecnológica do nosso canal recém-criado, mas também, no caso, evoluir dentro de assuntos em termos de busca de material e ficar sempre antenado com os principais meios de comunicação do mundo, para tratarmos com responsabilidade aquilo que visa esclarecer e preparar também para concursos, para vestibulares, mas como eu já disse, pelo próprio nome do canal, já é evidente que o objetivo também é deixar todos devidamente esclarecidos, tanto de assuntos nacionais como de assuntos internacionais. Pedindo também, mais uma vez, que vocês possam curtir, é muito importante vocês curtirem o nosso material, compartilhar o nosso material, comentar, evidentemente que comentarem de forma respeitosa, para que a gente possa evoluir, debatermos de maneira responsável, buscando ao máximo aquilo que a gente chama de isenção na análise crítica do trato da história e da geopolítica. Muito bem. Pessoal, todo mundo conhece os meus posicionamentos políticos e ideológicos fora do meu trabalho enquanto historiador. Sou advogado criminalista, mas todo mundo me conhece também como historiador já há 4 décadas. Mas é uma situação que deixa a gente extremamente decepcionado, por exemplo, de que o Brasil hoje, o que falta para o Brasil verdadeiramente deslanchar em termos de desenvolvimento. Um dos principais motivos do Brasil pegar os trilhos do desenvolvimento, que é fazer de maneira sólida, de maneira concreta, o nosso crescimento econômico com a evolução social da população brasileira como um todo. Crescer com qualidade de vida para todos é o que a gente chama de desenvolvimento. Exatamente a escolha do presidente Lula de um cidadão chamado Galípolo, que é hoje o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, detalhe, o presidente Lula não tem poder sobre o Banco Central. O Banco Central ele é autônomo. Assim como nos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil ele é autônomo. Ele é federal, mas é autônomo. De tal maneira que o presidente da República escolhe o presidente do Banco Central, que é sabatinado pelo Senado da República. E quando ele assume, ele é absolutamente autônomo nas suas decisões a respeito da taxa Selic, a taxa de juros anual, que ela é determinada por um grupo dentro do Banco Central chamado Copom, e é que determina a taxa de juros, que realmente é o norte para toda a nossa economia. A taxa de juros no Brasil, mais uma vez, ficou na casa praticamente dos 15%, uma das maiores taxas de juros do planeta Terra. Mas, professor Samarques, o que significa manter essa taxa de juros tão elevada? Aliás, olha só, olha a ironia, isso é fato, a gente tem que analisar a coisa de maneira fria. Com Bolsonaro, a taxa de juros chegou a 6,6%. O Brasil está pleno emprego, o Brasil está com a menor inflação praticamente, maior taxa de inflação de toda a sua história, estamos no pleno emprego, conseguimos mais uma vez debelar a fome no Brasil, o Brasil que tinha voltado no governo Bolsonaro para o mapa da fome, nós conseguimos debelar mais uma vez a fome, o Brasil bateu recorde de turismo, o Brasil bate recorde em exportações, está batendo recorde de exportação em balança comercial, nós estamos num ponto extremamente favorável, pleno emprego, baixa inflação, menor da história. Resumindo, todos os índices da economia brasileira estão favoráveis. E o presidente Galípolo disse que não baixa a taxa Selic, a taxa de juros no Brasil, porque isso pode gerar inflação. Ora, o brasileiro, o povo brasileiro, os empresários brasileiros tem que botar uma coisa na cabeça: essa taxa de juros elevada só favorece a um setor, ao setor bancário, ao setor financeiro. Mas o Brasil hoje é um país muito caro em ter que
de ter que deslanchar economicamente. Por exemplo, a economia não evolui tanto, o processo de o comércio, a indústria, o setor de serviço não evolui tanto. Por quê? Porque o dinheiro fica muito caro. Inclusive, o próprio povo brasileiro, os mais humildes, que por acaso procuram esse tal do empréstimo consignado, sofre com essa taxa de juros elevada. O próprio Banco do Brasil hoje, com o empréstimo consignado para os trabalhadores, para os Barnabés, para os mais humildes, aplica sobre os trabalhadores brasileiros nesse empréstimo consignado taxa de juros altíssima, porque o dinheiro brasileiro ele está muito caro, então não tem como deslanchar o comércio a contento do jeito que deveria deslanchar, o setor industrial, o setor comercial, o setor de prestação de serviço. Enfim, o Brasil continua com o freio de mão puxado, andando na primeira. Eu não sei como que a gente atinge agora índices tão favoráveis em termos sociais, em termos econômicos, até em termos financeiros, com uma taxa de juros tão irresponsável como essa que é mantida pelo presidente do Banco Central, que é o Galípolo. Está na hora, sim, do empresariado brasileiro e do povo brasileiro se manifestar, protestar, porque, infelizmente, esse rapaz que foi escolhido pelo presidente Lula, portanto, pelo PT, hoje ele tem uma postura absolutamente contrária ao pleno desenvolvimento do Brasil. Diga-se, crescer a economia e fazer o povo como um todo evoluir socialmente falando. Chega, Galípolo. Chega, Galípolo. Tu estás atrapalhando o desenvolvimento do país. E o próprio PT reconhece que realmente já está na hora do presidente do Banco Central, o Galípolo, pensar o bem do país e resolver começar a baixar essa taxa de juros, porque é uma desculpa esfarrapada, já que o Brasil apresenta, sim, uma inflação controlada e uma taxa de crescimento extremamente favorável para o pleno desenvolvimento. Muito bem. Outra situação, a questão hoje eu vi uma situação sobre brasileiros, né? Brasileiros que são detidos, que são presos pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos, inclusive um cidadão que é um intransigente defensor do megalomaníaco Donald Trump, ele foi preso pela Polícia de Imigração, o ICE dos Estados Unidos, de nome Júnior Penha. Eu não consigo entender como uma pessoa em sã consciência elogia Donald Trump. Eu não consigo entender um negócio desse. É a mesma coisa que alguém elogiar a extrema-direita, que marcha sempre contra os interesses da população como um todo, em qualquer lugar do mundo, que é contrária sempre aos interesses da sociedade como um todo, são contra os direitos trabalhistas, são contra políticas públicas. Se dependesse deles, voltaria, inclusive no Brasil, a escravidão. Resumindo, eu não consigo entender como uma pessoa de classe baixa, gente humilde, gente pobre, consegue elogiar essa turma da extrema-direita. Como eu não consigo entender como tem brasileiro que elogia Donald Trump. E eu ainda digo mais, me perdoe o radicalismo, se o mundo não frear Donald Trump irá colocar o mundo em uma terceira grande guerra mundial, com certeza. Que a megalomania desse rapaz já extrapolou todos os limites, que vai anexar a Groenlândia, que vai anexar o Canadá, que vai voltar a tornar a América Latina o seu quintal, inclusive o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, segundo dados oficiais, existem em torno de 2.600 brasileiros presos hoje pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Inclusive bebês, inclusive crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, presas pela Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Milhares de brasileiros nos Estados Unidos estão pedindo ajuda para o presidente Lula para retornarem ao país, porque nem mesmo os legais estão sendo poupados por essa Polícia de Imigração, o ICE dos Estados Unidos, que é uma verdadeira Gestapo, que era a polícia política de Adolf Hitler. Então essas pessoas estão dizendo para o governo, então estão pedindo socorro para retornar ao país, porque nem mesmo aqueles que estão legalizados nos Estados Unidos estão seguros. Existe brasileiro preso com green card, que é o visto
é visto para estrangeiro de forma permanente, que passa por um processo extremamente complexo de aceitação, de trabalho, estudo e morar também nos Estados Unidos. Então, até as pessoas que estão devidamente legalizadas nos Estados Unidos estão tensas, estão com medo, porque, afinal de contas, tem centenas de cidades norte-americanas, apesar da extrema geada, apesar do extremo frio que já chegou a quase 30 graus abaixo de zero, os próprios cidadãos e cidadãs norte-americanas natos não abandonam essas centenas de cidades em manifestações contra essa política de imigração e até mesmo pedindo o impeachment do presidente Donald Trump. Portanto, a situação lá é crítica social, a inflação nos Estados Unidos é galopante, o aumento da pobreza é acentuado nos Estados Unidos, as diferenças sociais, simplesmente porque Donald Trump, o que anda fazendo em termos de política imperialista, não é nada mais e nada menos do que buscar a lucratividade de mega empresários, é exemplo dele, em busca de domínio de riquezas minerais e até mesmo a questão geopolítica em termos de militarismo, de contraponto aos BRICS, à China, a Coreia do Norte e a Rússia. Inclusive ameaçando instalar na Groenlândia sistema de mísseis nucleares intercontinentais de ogivas múltiplas e um sistema chamado Domo de Ouro, que seria o avanço do Domo de Ferro de Israel, exatamente como forma de que, de frente para a Rússia e para a China e para a Coreia do Norte, possa interceptar os ataques desses três países, claro, caso eles sejam perpetrados contra o bloco da OTAN, principalmente contra os Estados Unidos. Então, avançam as manifestações nos Estados Unidos, o confronto é gigantesco entre essa polícia de imigração e os Estados Unidos da América está à beira de uma guerra civil. É inimaginável, nós historiadores, pensarmos que um dia os Estados Unidos chegariam a esse nível, chegariam nesse nível de estar à beira de uma guerra civil, um possível confronto, inclusive armado, entre a população civil norte-americana e as forças de segurança interna dos Estados Unidos. Então, o senhor Juno Pena, agora talvez o senhor se conscientize, o senhor que tem quase 500 mil de seguidores, de que realmente Donald Trump não é uma pessoa a ser glorificada, a ser defendida e nem mesmo a ser respeitada. Você talvez agora se conscientize que você está de um homem que com certeza tem uma personalidade que se aproxima bastante da personalidade do nazi-fascista Adolf Hitler. Muito bem, sobre o Irã. O Irã, ontem, o chefe das Forças Armadas do Irã declarou que, caso o Irã seja atacado, de forma imediata, a guerra não será apenas entre o Irã, Estados Unidos e Israel, mas a guerra com certeza se tornará uma guerra regional. Por que regional? Os Estados Unidos têm base nos Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos têm base na Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm base no Bahrein. Os Estados Unidos têm bases militares ali na região do Golfo de Omã, ali na região do Golfo Pérsico, ali na região do Oriente Médio, aqueles países quase todos têm base militar norte-americana. Então, o que acontece? Se o Irã for atacado, o Irã vai atacar sim as bases militares nesses países, porque essas bases irão estar dentro do ataque contra o Irã e, com certeza, o Irã irá atacar estruturas sensíveis desses países que, por acaso, têm bases militares norte-americanas. E a guerra que o Irã irá tratar contra os seus inimigos será uma guerra assimétrica. Veja só, praticamente o Irã abandonou aquela convencional marinha, porque em termos tecnológicos ela não consegue avançar ao ponto de se equilibrar em relação às grandes potências, exemplo dos Estados Unidos. Porque o país, desde 1979, ele sofre um pesado bloqueio econômico, de tal maneira que ele praticamente, de maneira a furar esse bloqueio econômico, consegue importar matéria-prima suficiente para gerar desenvolvimento tecnológico naval. O Irã tem, sim, 25 submarinos de relativa tecnologia. O Irã tem mini submarinos que disparam torpedos e são quase que impossíveis de serem detectados
pela melhor tecnologia naval do planeta. O Irã tem lanchas de altíssima velocidade para lançamento de foguetes. E o Irã tem embarcação com capacidade de lançar verdadeiros enxames de drones, principalmente o drone Shahed, que consegue atingir até 2.500 km de distância, que pode chegar a 185 km por hora. E um detalhe, ele voa a baixíssima altitude, no que é extremamente difícil localizá-lo com o sistema de satélite e, consequentemente, interceptar. Somente um tanque de guerra chamado Gepard da Alemanha tem capacidade hoje de destruir enxames de drones a baixa altitude. Então, os satélites que estão acima da atmosfera da Terra, estão no espaço sideral, não conseguem realmente a tempo detectar enxames dos principais drones do Irã, principalmente o drone Shahed. Então, em termos de mísseis, os mísseis balísticos, por exemplo, o principal míssil balístico do Irã, exatamente é o míssil Fatah, que é um míssil que pode chegar, inclusive, a velocidade que ultrapassa os 13 Machs, ou seja, 13 vezes a velocidade do som. Ele pode atingir uma velocidade de 12.000 km por hora. E detalhe, a Força Naval dos Estados Unidos está em média a 300 quilômetros da costa do Irã. Então, é sim possível o Irã conseguir destruir, inclusive o porta-aviões Abraham Lincoln. Imagina os outros navios, como fragatas e destroyers, que acompanham essa fragata fenomenal que tem à frente o porta-aviões, o super porta-aviões Abraham Lincoln. Agora imagine o Irã disparando seus mísseis, enxames de drones e afundando o porta-aviões Abraham Lincoln, destruindo destroyers ou fragatas norte-americanas. Imagine a humilhação que seria hoje para os Estados Unidos. Isso pode desencadear um bombardeio pesado sobre Teherã, no que pode gerar, sim, milhões de mortes, verdadeira tragédia no Irã, caso os Estados Unidos façam um bombardeio. E isso não é impossível, porque os Estados Unidos jamais aceitariam a humilhação de ter os seus navios afundados pelos drones e pelos mísseis balísticos do Irã. Seria uma humilhação sem precedentes na história dos Estados Unidos. Além do mais, o Irã com certeza irá atacar os países que por acaso apoiam os Estados Unidos e também irá com certeza fechar a região que será absolutamente minada do Estreito de Hormuz. E o Irã fechando, bloqueando o Estreito de Hormuz, afundando 2, 3, vários navios superpetroleiros no Estreito de Hormuz, cujos canais têm no máximo 3 km de largura, ali a navegação se tornará impossível e o preço do barril de petróleo irá disparar, atingindo toda a economia mundial, disparando os preços da gasolina, do diesel, do gás liquefeito petróleo, que é o gás de cozinha, e até mesmo os outros derivados do petróleo. Portanto, o mundo está, sim, à beira de um confronto, tanto regional, como podendo escalar, podendo evoluir para a terceira grande guerra mundial. Espera-se, sim, que os ânimos se arrefeçam, que os Estados Unidos desistam de fazer ataque contra o Irã, inclusive das suas instalações nucleares, que enriquecem, sim, urânio e radioatividade, vazar para mais de, já que o Irã possui mais de 3.000 ultracentrífugas de enriquecimento de urânio. Isso aí é mais um precedente extremamente perigoso para que o mundo possa deparar com uma nuvem radioativa e gerar uma tragédia nuclear, tanto na Ásia como possibilidade de se espalhar pela Europa. Então, essa é a situação. Portanto, Donald Trump tem que ser, sim, hoje freado. E tomara que todo esse movimento dele militarista seja realmente uma grande cortina de fumaça, uma grande cortina que possa estar escondendo as pesadas denúncias de pedofilia que pesam sobre ele e sobre outras autoridades norte-americanas, inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Envolve
bilionários e envolve as maiores autoridades norte-americanas e até mesmo de fora dos Estados Unidos, como o ex-príncipe Andrew, que também foi flagrado nesse processo de abuso sexual, por acaso organizado pelo cidadão que teria estranhamente se suicidado em uma cadeia norte-americana chamado de Epstein. Então, tomara que essa questão do Irã, a questão da Groenlândia, a questão do Canadá, essa política imperialista, militarista norte-americana não se concretize em termos de ataques contra esses países, pois a gente está perto de vermos, no caso, a eclosão de um conflito mundial sem precedentes. Muito obrigado a todos. Por favor, cliquem lá no sininho para que onde ele tem todos. Quando você clicar no sininho aparece todos, para que você receba notificações de todo o material que a gente produz, curtindo, comentando, compartilhando, porque realmente eu preciso do apoio de vocês para fazer esse canal crescer, porque afinal de contas o professor Samarx esclarece. Grande abraço em todos e uma excelente noite hoje, início do mês de fevereiro. De antemão, bom carnaval e que o mundo tenha paz definitivamente. Donald Trump tem que ser freado urgentemente. Um grande abraço, pessoal.